meus amores, tudo bom? Hoje, na quinta-feira, nós vamos iniciar o estudo de um livro muito legal. Olha só, hoje nós vamos estudar nós vamos estudar o livro O Mágico de Oz. O Mágico de Oz, que é um clássico da literatura infantil. Todos vocês já devem ter assistido ou lido a história do Mágico de Oz, tá certo? Então, a gente tem aqui os personagens principais, né, da história, que é a Dorothy e o Totó, que eles fazem parte da história o tempo inteiro. Então, nós vamos cantar a nossa musiquinha de introdução à nossa historinha. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá, trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. Vamos lá? De repente, uma ventania, girando em redemoinho, fez voar tudo no sítio onde viviam Dorothy, o casal de tios e o cachorro Totó. Não deu tempo para a menina e o bichinho correrem ao abrigo. Assustados, Dorothy e o cão miúdo entraram na casa de madeira para tentar se proteger, mas não foi uma boa ideia. Violento, o vendaval arrancou do chão a pequena moradia e os levou para bem longe dali. A casa rodopiou tanto que Dorothy acabou desmaiando de tontura. Quando o ciclone cessou, a menina e o cachorro despertaram e correram à porta. Avistaram uma floresta deslumbrante, mais estranha aos olhos deles. Totó, de orelha em pé, latia para um bando de homens e mulheres pequenos que se aproximavam. Eles acreditavam que Dorothy era uma feiticeira e foram agradecer-lhe por ter feito a casa cair em cima da bruxa má do leste. Uma tirana que fazia deles escravos. A casa havia sido soprada para o surpreendente país dos Muniks, na terra mágica de Oz. Ao desconfiar que estava perdida, distante do sítio dos tios, Dorothy caiu no choro. Berrou tão alto que a bruxa boa do norte veio saber o que estava acontecendo. Como faço para voltar para minha terra? Choramingando Dorothy. Siga pela estrada dos tijolos amarelos, até o castelo do grande mágico de Oz, na cidade das Esmeraldas. Só ele poderá ajudá-la, orientou a bruxa boa do norte. Tome cuidado, mocinha. A viagem é longa e há descaminhos e perigos. Depois, para proteger Dorothy de qualquer mal, beijou-a no rosto e deu-lhe um par de sapatos mágicos de prata que eram da bruxa má do leste, agora falecida. Sem ter outra saída, mesmo com medo do caminho desconhecido, Dorothy e Totó foram pela estrada de tijolos amarelos. Ficar ali se lastimando não adiantaria. Dorothy calçou os sapatos mágicos e pegou uma cestinha de pão. Em seguida, ela e Totó saíram atrás do Mágico de Oz. Andaram quilômetros até chegar a um milharal. Ao subir na cerca, a menina avistou um espantalho no alto de uma vara fina. Estava ali para afugentar os pássaros devoradores de espigas maduras. Para a surpresa de Dorothy e os latidos de Totó, o boneco de palha desembestou a falar. Meu Deus, quem já se viu espantalho falando? Você fala? Abismou-se Dorothy. Claro, respondeu o boneco de palha de milho e roupa de gente. Na minha terra, espantalho só espanta, admirou-se a menina.
Pois é, disse o espantalho, estou cansado dessa vida, dia e noite pendurado. E só espantar. Se pelo menos eu tivesse um cérebro para pensar. Dorothy teve uma ideia. Convidou-o para ir procurar com ela e Totó o mágico de Oz. Quem sabe ele te dá um cérebro. Melhor arriscar do que ficar aí parado, espantando aves esfomeadas. O espantalho aceitou o convite de Dorothy e foram os três pela estrada de tijolos amarelos. Depois de horas andando o caminho, enveredou-se uma floresta fechada e escura. E o breu se fez mais ainda quando a noite, sem estrelas e lua, chegou. Em certa altura da mata, encontraram uma casinha feita de troncos de galhos cortados. Então resolveram dormir ali, até o amanhecer. Dorothy e Totó deitaram numa cama de folhas secas e pegaram no sono. O espantalho, como não sabia dormir, ficou em pé, esperando o sol raiar. De manhã, um susto, ao descerem para beber água no rio, que ficava perto da casa onde passaram a noite, ouviram um gemido assustador. Quietos por trás das árvores, Dorothy, Totó e Espantalho foram espiar. Viram um homem de lata enferrujado, com um machado na mão, quase uma estátua. Você é que geme? Aproximou-se a menina. Eu mesmo. Chorei tanto porque a bruxa má do leste atrapalhou o meu amor que as lágrimas enferrujaram o meu corpo. Vocês podem me salvar? A casa onde dormiram há uma lata de óleo, disse o homem de lata. Dorothy foi à cabana e trouxe a lata de óleo. Depois subiu no ombro do espantalho e colocou a lata na boca do homem de lata. Ele foi bebendo e se mexendo até que conseguiu se movimentar. Muito obrigado, vocês me salvaram da ferrugem e do esquecimento. Sorriu aliviado. De nada, respondeu a mocinha e foi se despedindo. Para onde vão, meus amigos? Posso saber o destino? Perguntou curioso o homem de lata. Vamos encontrar o grande mágico de Oz na cidade das Esmeraldas. Lá pediremos a ele uma ajuda para reencontrar o sítio dos meus tios e um cérebro para que o espantalho tenha ideias. O homem de lata pediu para ir com Dorothy, Totó e o espantalho. Ele sonhava em ter um coração para ter sentimento e reencontrar um amor roubado pela bruxa má do leste. Claro, seu homem de lata. Se ele vai arranjar um cérebro para o espantalho, o que custa conseguir um coração para o senhor ser feliz? Não custa nada tentar, melhor do que ficar derrubando árvores sem necessidade e um dia morrer solitário, enferrujado e esquecido, respondeu a menina, e foram os quatro pela floresta. A floresta ficava cada vez mais amedrontadora. E nada da cidade das Esmeraldas. Dorothy se lembrou da bruxa boa do norte. O beijo encantado dado em seu rosto a protegia de qualquer mal. E quanto a Totó, se houvesse qualquer ameaça, ela o colocaria dentro da cesta de pães secos e correria sem parar. A menina estava pensando nisso quando um rugido arrepiante rasgou a mata misteriosa. Um leão enorme pulou entre eles, deu um tabefe no espantalho e que voou para longe e tentou morder o homem de lata. Ao ver Totó, que latia sem parar, quis devorar o miudinho. Dorothy, mesmo com medo, saltou na frente de Totó e deu um tapa no focinho do leão. Não tens vergonha? Um bicho do seu tamanho ficar provocando um cachorrinho e ainda bater num espantalho e derrubar um homem de lata? Você é um grande covarde.
ralhou a menina enfurecida. Como é que você descobriu o meu ponto fraco? Mesmo sendo um leão, tenho medo de tudo e faço barulho para que não se revele minha covardia, confessou envergonhado o felino. A menina ficou com pena do leão, que se achava covarde, e quando o bicho soube que iam atrás do grande mágico de Oz, perguntou se poderia ir junto para pedir coragem. Ele foi aceito no grupo, como era um felino enorme, apesar de frouxo, serviria para meter medo nas outras feras pelo caminho perigoso. Faz bem em vir conosco, seu leão. Melhor do que ficar aqui, fingindo ser valente e vivendo de aparência. Encorajou Dorothy, e foram os 5 em busca do mágico para resolver a vida de cada um. Passaram-se dias caminhando pela estrada de tijolos amarelos. No meio da floresta sombria, juntos enfrentaram os perigos mais medonhos e cada um foi encontrando soluções para vencer os obstáculos. Conseguiram transpor abismos sem pontes, navegar pelos rios caudalosos, encontrar comida e bebida e enfrentar noites geladas, até que a paisagem mudou e, para a alegria dos cinco amigos, o palácio do grande mágico de Oz surgiu no horizonte. Mas não foi tão fácil marcar um encontro com o misterioso mágico de Oz. Antes, por imposição estranha do mágico, tiveram de enfrentar outros desafios arrepiantes. O pior deles foi derrotar a bruxa má do oeste e dominar os macacos alados. Mas conseguiram. Depois de terem cumprido as tarefas exigidas pelo mágico de Oz, voltaram para que ele cumprisse o que havia prometido. Fazer Dorothy voltar a viver com os tios, conseguir um cérebro para o espantalho, um coração para o homem de lata e coragem para o leão covarde. Depois de muita dificuldade, finalmente o mágico de Oz resolveu recebê-los na sala do trono do palácio. Ninguém nunca havia ido ali. Os moradores das cidades das Esmeraldas só ouviam a voz do mágico e acreditavam em seus feitos aparentemente sobrenaturais. Acreditavam em tudo o que diziam dele, mesmo sem vê-los. Mas Dorothy e seus amigos acabaram descobrindo que o grande mágico de Oz era um homem mirradinho e sem poderes divinos. Uma farsa. Era um ventríloco, um artista aposentado de circo que trabalhava com bonecos. Por isso, sabia fazer alguns truques. Por temer as maldades da bruxa má do oeste contra ele e seu povo, espalhou que era enorme, um gigante terrível e cheio de poderes. Assim, a mantinha sob ameaça. O mágico de Oz, na verdade, era pequeno e não tinha poderes de um Saci ou de um Harry Potter. Revelou que morria de medo que o povo e seus inimigos descobrissem o segredo. Foi uma decepção. Dorothy e os amigos quiseram brigar com o mágico, mas acabaram entendendo as razões dele e viram que, apesar de não ter poderes mágicos, o homenzinho era muito inteligente e sabia encontrar soluções para tudo, e não era mau. E para cumprir o que havia prometido, estudou cada pedido deles. Não podia arranjar um cérebro de verdade para o espantalho, um coração de carne para o homem de lata e coragem para o leão. Abriu a cabeça do espantalho, colocou páginas de livros sobre tudo, mas disse que ele já era criatura cheia de ideias e juízos. Fez um grande coração de seda e botou no peito do homem de lata. Mostrou para ele que seus sentimentos eram mais verdadeiros do que muitos homens de verdade. E para o leão, preparou uma gororoba verde, fedorenta e nojenta. Disse que, se ele tomasse, seria o bicho de mais coragem. O leão tomou e acreditou no mágico.
Quanto a Dorothy e Totó, preparou um balão e marcou para ir embora dali. Com eles dois. Não queria mais aquela vida de mentiras e medos, para que o povo não ficasse desamparado, nomeou o idealista Espantalho governador da cidade das Esmeraldas. Mas no dia marcado para irem embora, Totó correu atrás de um gato e a menina foi resgatá-lo. Ao voltar para subir no balão, o vento forte deu e o mágico foi sem Dorothy e o cão miúdo. Dorothy chorou horrores. Não queria viver ali, mesmo tendo vivido aventuras emocionantes e ficado amiga do espantalho, do homem de lata e do leão. Desejava ir para casa, viver ao lado dos seus tios. Seus soluços foram tantos que Glinda, a bruxa boa do sul, surgiu para a menina. Glinda tomou Dorothy pela mão e disse que os sapatos mágicos de prata poderiam levá-las de volta para casa. Não foi avisada antes, porque tinha que percorrer alguns caminhos e ajudar algumas criaturas. Era só tocar o calcanhar 3 vezes. Antes, a menina abraçou os amigos e desejou felicidade. Segurou Totó, tocou os calcanhares 3 vezes e rodopiou numa ventania. Quando o vento cessou, Dorothy estava no meio da pequena plantação de milho dos tios. Seus tios vieram correndo para reencontrá-la. Muitos abraços, beijos e uma torta de chocolate bem grande com suco de maracujá esperavam Dorothy. Enfim, muito bem, meus amores. Que historinha legal, não é verdade? Agora nós vamos para os questionamentos para a gente poder entender direitinho a história, tá certo? Vamos lá. Como se chamavam os personagens da capa? Quem era? Era Dorothy, Totó e tinha lá um pedacinho do espantalho, não era? Muito bem. Onde Dorothy vivia com seus tios? Em um sítio. Qual o animal de estimação de Dorothy? Era o cachorrinho, era o Totó. Que fenômeno da natureza levou Dorothy e Totó para o país dos Muquins, na terra do mágico de Oz? Uma ventania. Colocou a casa toda para ventar e eles foram. O que Dorothy fez quando percebeu que estava perdida? Ela chorou e berrou bem alto. O que a menina Dorothy teve que usar para chegar até o mágico de Oz? Sapatos mágicos. Com qual objetivo a Dorothy tinha que seguir a estrada de tijolos amarelos? Qual era o objetivo dela? Encontrar um mágico de Oz na cidade das Esmeraldas, pois só ele poderia ajudar a voltar para casa. Quem Dorothy encontrou pelo caminho e fizeram companhia para chegar até o mágico? Quem foi? O espantalho, o homem de lata e o leão. Quais eram os seus desejos? Dorothy queria o quê? Dorothy queria voltar para a casa dos seus tios. O espantalho queria um cérebro. O homem de lata queria um coração. E o leão queria coragem. Quem os realizaria? Eles iam pedir para quem? Para o mágico de Oz. O que Dorothy e seus amigos precisaram fazer para terem seus desejos realizados? Eles conseguiram enfrentar todos os obstáculos. Qual a importância dos sapatinhos que Dorothy ganhou? Proteger Dorothy de todo o mal e ajudar a chegar ao mágico de Oz. O que Dorothy e seus amigos acabaram descobrindo? Descobrindo que o mágico não tinha poderes. Era uma farsa. Ele era apenas um artista aposentado de circo que trabalhava com bonecos, por isso sabia fazer alguns truques. Por temer as maldades da bruxa do Mar do Oeste, contra ele e o seu povo, espalhou que era um enorme gigante terrível e cheio de poderes. O mágico resolveu o problema de todos? Sim. O que o mágico fez para ajudar? O mágico de Oz estudou
cada pedido dele. O espantalho, ele abriu o cérebro, colocou as páginas de livro e disse que ele era criatura cheia de ideias e juízo. O homem de lata fez um grande coração de seda, colocou no peito do homem de lata e mostrou para ele que seus sentimentos eram mais verdadeiros que muitos homens de verdade. E o leão pediu para ele tomar uma gororoba verde, fedorenta e nojenta. Disse que se ele tomasse, seria um bicho de coragem. O leão tomou e acreditou no mágico. E Dorothy, o mágico, preparou um balão para ir embora junto com eles, mas não conseguiu ir embora. Ela chorou muito, apesar de ter vivido aventuras emocionantes. Por que eles não conseguiram ir embora de balão? Porque Totó correu atrás do gato e Dorothy foi resgatá-lo. Quando voltaram, deu um vento forte e o balão se foi com o mágico. Dorothy conseguiu voltar para o sítio dos seus tios? Como? Sim, bastava tocar os calcanhares com os sapatos mágicos de prata 3 vezes. Após isso, ela estava na pequena plantação de milho com os seus tios. Foi ótima a nossa aula, espero que vocês tenham gostado da contação de história, que vocês estudem muito essa história resolvendo a atividade de casa agora, tá? Até a próxima!